Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos assistir a mais uma videoaula? Sou a professora Janete da Educação Municipal de Barretos, da Escola Municipal São Francisco. Hoje nós trabalharemos a produção de texto, no caso a dissertação expositiva e dissertação argumentativa, que em aulas anteriores vocês já viram. Então nós estamos retomando o conteúdo. Vamos lá? Nas últimas aulas de produção de textos, você observou que se produz dissertação argumentativa quando se deseja persuadir, ou seja, convencer o leitor e levá-lo a assumir como suas as ideias e opiniões de quem está falando, do enunciador. Ou então nós podemos ir por uma outra linha de pensamento, a dissertação expositiva. A expositiva ela é um pouco diferente, porque ela apenas expõe e ela não argumenta. É quando se deseja expor ideias ou opiniões sem se preocupar, sem a preocupação de levar o leitor a aderi-las. Diferentemente do que ocorre na dissertação argumentativa, o enunciador, que é aquele que está falando, o enunciador de uma dissertação expositiva expõe com isenção até mesmo ideias com as quais não concorda. Aqui nós temos uma proposta de atividade para vocês resolverem em casa através das videoaulas. Então vocês vão assistir as videoaulas, em especial essa, mas nós temos várias onde foram trabalhados esse mesmo conteúdo e poder resolvê-las. Então nós temos aí, atividade 1. Produz uma dissertação argumentativa, preste atenção, argumentativa, a partir da seguinte proposta. Escreva uma dissertação tentando convencer pessoas que divulguem mensagens de ódio nas redes sociais a mudar de atitude. Então, que isso é errado, que não se deve fazer isso. Como é uma dissertação argumentativa, eu tenho que usar os meus argumentos muito plausíveis, muito sólidos, para tentar realmente convencer. Ok? Então, para vocês realizarem essa atividade, vocês vão seguir um roteirinho de trabalho. Essa proposta de trabalho, do planejamento do texto, ela facilita todo o pensamento, toda a sequência de ideias que vocês vão pôr nesse texto, nessa construção. Então, planejamento do texto. Reflita e anote. Proposta escolhida, qual é a proposta que vocês vão colocar. Tese, o que vocês vão defender? Ou então ideia central, como também pode ser a nomenclatura. E quais argumentos que vocês vão ter para poder convencer o leitor? Ao escrever, o que temos que fazer? Faça quantos parágrafos desejar, mas organize-os de forma a deixar claras as partes do texto. Então, aquele esqueminha que vocês já sabem. É uma estrutura textual. Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento e, obviamente, uma conclusão. Utilize conectores. O que são conectores? Aquelas palavrinhas que ligam umas às outras, as ideias. Utilize conectores que deixem clara a relação entre as frases e os parágrafos do texto. Também fique atento à modalização da linguagem, que nós também fizemos uma aula somente sobre modalização. Ao finalizar a primeira versão do texto, dê um título a ele. A revisão textual será realizada em casa, tarefa 1. Quando considerar que a concluiu, passe o texto a limpo. Então é ótimo, excelente vocês fazerem e super aconselhável um rascunho. 2. Segundo, nessa atividade você produzirá seu último texto do ano e estará livre para escolher o gênero textual. Olha quantos gêneros nós temos. Ou o assunto, ou o tema. E também o público-alvo. A quem vai se destinar esse tipo de texto que vocês escolherem? Ok? Também o público-alvo será escolhido nesse momento. Para ajudá-la a decidir, apresentamos a seguir os gêneros textuais que estudou ou produziu nos últimos anos. Então, nós temos aqui
algumas sugestões de gêneros textuais. Então, nós temos relato de experiência pessoal, quando você conta alguma coisa. Nós temos o gênero poema, narrativa de aventura, narrativa de humor, narrativa de ficção científica, narrativa policial. Geralmente os meninos gostam muito de narrativa policial ou de enigma. Narrativa de terror também, adolescentes gostam muito. Um texto dramático, um relato mítico, uma fábula, carta de leitor ou de opinião, no caso de opinião e de reclamação, um relato ou um roteiro de viagem que vocês tenham feito, ou então até fictício da imaginação, uma resenha crítica, um artigo jornalístico, uma dissertação expositiva e argumentativa, que no caso nós estamos vendo hoje. Então tem aí alguns aparatos, algumas sugestões para vocês poderem escolher. Excluímos desta lista, olha a observação no cantinho aqui, os gêneros que envolvem pesquisa ou então presença física de interlocutores para a sua produção. Em casa. Isso já está no material didático de vocês, ok? Questão 1. Caso você não tenha terminado a primeira versão do texto iniciado em classe, faça-o agora e em seguida passe a revisão. Releia seu texto e responda as questões. Sempre que responder não, faça as alterações necessárias. Se necessário, reescreva frases ou trechos com problemas. Caso tenha dúvidas sobre algum critério ou sobre algum aspecto do seu texto, consulte seu professor na próxima aula. Então, é excelente, importante que vocês entrem em contato com o professor tutor de vocês e tirem as dúvidas. Critérios para analisar seu texto. Olha o quadro. Então, isso aqui é um aparato, é um auxílio que vocês têm para seguir. Você escreveu sobre mensagens de ódio, intolerância, disseminadas em fóruns, portais e redes sociais? Sim, vai colocar um X ou não. Você escreveu com a finalidade, com o objetivo de levar leitores a aderir à sua tese? A concordar com a sua tese? Seu texto tem pelo menos 3 parágrafos, ou seja, a estrutura de um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão? Se sim, bom. Se não, então tem que dar uma revisada e rever essa situação. Na introdução do texto, o tema e sua opinião sobre ele foram claramente apresentados. Ao criar o desenvolvimento, você utilizou todos os argumentos que encontrou? Se não utilizou todos, escolheu os mais adequados para convencer os leitores? Expôs cada argumento relacionando-o à tese, àquela problemática que você está defendendo? Apresentou os argumentos numa sequência que contribuiu para fortalecer sua tese? Olha um outro quadrinho. Critérios para analisar seu texto. Continuando. Fez referência a argumentos de um possível opositor para negar ou diminuir sua importância? Se não utilizou esse recurso, verifique se poderia fazê-lo para fortalecer a sua argumentação, para dar sustentação a ela. Quando produziu a conclusão, escreveu-a em 1 ou no máximo 2 parágrafos, retomando a tese inicial? Você utilizou linguagem adequada aos interlocutores? Utilizou conectivos que dão clareza e coesão ao texto? Ou seja, utilizou expressões para organizá-lo? Como as seguintes palavras: primeiro, em segundo lugar, etc. Para introduzir argumentos, então são eles também, pois, porque, etc. E para introduzir a conclusão, dar início à conclusão. Então, assim, portanto, a pontuação está correta e contribui para a clareza do texto? Observem a pontuação, muito importante. A concordância nominal e verbal, a grafia, no caso é a escrita correta das palavras, e a acentuação de palavras estão corretas? Então é mais um item que vocês têm que rever.
A pontuação está correta e contribui para a clareza do texto? E o título, aquele que você criou? O título é coerente e é expressivo? Ele dá ênfase ao texto? Ele chama atenção? Atividade 2. Revise o texto que você produziu no item 2 da sua seção de atividade, de acordo com o gênero textual que escolheu. Por isso, lembre-se de suas principais características e avalie os aspectos a seguir. Revisão de texto. Sobre o conteúdo do texto, o conteúdo é adequado ao gênero? Então, tudo que eu escrevi tem a ver com romance? Tem a ver com a fábula? Ou ele é incoerente? Então, também tem isso, tem que observar. Escolhi um gênero, eu tenho que... A minha sequência de ideias, ela tem que ser coerente com o gênero. Você tem certeza de que não se esqueceu demais... Você tem certeza de que não se estendeu demais em detalhes pouco importantes? Então, algumas coisas que vocês vão falando, escrevendo, e que não são tão importantes, aquele famoso encher linguiças, lembram? Em caso afirmativo, se isso ocorreu, suprima esses detalhes, retire-os. Você desenvolveu o conteúdo adequadamente ou seu texto parece um mero resumo do que deveria conter? Se o texto ficou muito sucinto, muito conciso, muito, digamos, resumido, releia-o e verifique que trechos devem ser desenvolvidos. Ou seja, de repente vocês não desenvolveram amplamente. Não estamos aí falando, no caso do item anterior, de colocar vários detalhes, mas tem que ser um texto que ele tem uma estrutura, um tamanho expressivo que compreenda a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Sobre a estrutura do texto, é adequado ao gênero? E a linguagem? Como é a linguagem? É adequada ao gênero textual que você escolheu? Se eu estou falando de um artigo científico, a minha linguagem tem que ser científica, eu tenho que ter aparatos e conhecimento para tal. Então, tem que escrever de acordo, a linguagem tem que ser de acordo com o gênero escolhido. O texto tem problemas de grafia, de escrita e de acentuação? Se for preciso, consulte um dicionário. Às vezes vocês podem vir a ter um problema de dúvidas quanto às palavras. Para isso nós temos o dicionário e temos outras ferramentas para isso. A concordância nominal e a verbal estão corretas? A pontuação está adequada e contribui para a clareza do texto? Verifique também a pontuação dos diálogos e depoimentos, se houver. Há marcadores temporais? Semana passada, próximo mês, hoje, são os marcadores temporais. E outros conectores que dão coesão e clareza ao texto? A paragrafação está adequada? E sobre o título, é expressivo e coerente com o texto? De repente vocês fazem uma produção de texto perfeita, porém, quando vai colocar o título, é aquele título empobrecido, digamos assim. Então, fica incoerente. Certo? Gostaram da aula? Vocês perceberam que é uma proposta, mas ela tem todas as ferramentas, todo um sequencial que vocês podem, primeiramente, assistir novamente a videoaula, tentar fazer seguindo todas as instruções que estão aí. Se vocês não perderem nenhum detalhe, seguir item por item, eu tenho certeza, a partir da escolha, obviamente, do que vocês vão querer escrever. De repente eu quero escrever um romance, eu quero falar sobre... Sei lá, eu quero escrever narrativa, eu sou boa em narrativa, eu quero contar uma história. Ficcional ou não, verídica. Escolher o gênero, vão seguir nos itens. Tem dúvida? Entre em contato com o professor tutor de vocês. Então, vocês têm aí ferramentas, aparatos, para poder ter uma boa escrita. Realizar um bom trabalho nesse momento, ok? Então, fiquem com Deus, um forte abraço, contem conosco, estamos à disposição para o que der e vier, ok? Fiquem com Deus.